Já faz tempo que tem algo que me incomoda e eu acho que hoje eu entendi um pouco da onde que vem isso. Eu vou explicar pra vocês. Todo mundo fala muito assim você tem que ter qual que é a sua visão? O que que você quer? Que depois que a gente sabe o que quer, é mais fácil a gente chegar lá. E eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade qual que é a minha decisão? O que que eu quero? E eu vou explorar um pouquinho, porque hoje eu entendi da onde vem. Então, se toda vez que alguém fala pra você, o que que você quer? Quem é você? O que que, né, você sente essa noia aí de não saber explicar, fica comigo nesse vídeo que é isso que eu vou te mostrar a lógica que eu cheguei. Porque uma das coisas também que eu tenho aprendido é que a gente sabe as palavras, mas a gente muitas vezes não sabe usá-las corretamente, a gente não sabe propriamente o significado, ou muitas vezes a gente nem liga uma coisa com a outra, porque o que eu vou contar aqui agora é óbvio, mas eu não sei, eu nunca tinha dado esse estalo. Bom, então se a gente tá falando que a gente precisa olhar para o futuro, o que que você quer, a gente tá falando de decidir. Então você precisa tomar uma decisão do que você quer o futuro. E até então isso aí pra mim tava claro. Enfim, até então isso aí pra mim tava claro. Só que eu não conseguia fazer mesmo assim. Eu achava que era porque eu era uma pessoa que queria muitas coisas, a dificuldade. Bom, tá nisso ainda, né? Mas eu vou ir um pouquinho mais a fundo. Hoje eu tava assistindo um vídeo e aí eu vi. Vai ser meio ridículo isso aqui. O contrário da palavra decisão é indecisão. Óbvio que eu sabia isso. Mas eu nunca tinha entendido isso nesse conceito. E quando ele falou isso, acionou acho que uns 55 mil gatilhos diferentes dentro de mim, porque eu falei, eu sou indecisa. Eu sempre fui indecisa. Eu sou tão indecisa a ponto de você falar, você quer. Toma te dar uma caneta aqui, tipo, uma coisa banal. Quer azul ou vermelha? E eu fico assim. É porque é azul pro dia a dia, mas a vermelha pra destacar. Mas eu já tenho 3 azul, mas eu tenho uma vermelha, mas eu não tenho ideia. Tipo, horas sofrendo por uma coisa, às vezes, que não tinha nem importância nenhuma por conta da indecisão. E aí hoje, quando eu ouvi isso, eu fiquei em choque, porque eu falei, é isso. Eu não consigo decidir porque eu tenho muita indecisão. E eu, né, como a indecisão em si é uma coisa que já me acompanha há muito tempo, eu já pensei um pouco mais sobre ela, eu tenho ela um pouco mais elaborada. E eu cheguei à conclusão que, pra mim, a indecisão vem pelo medo de perder. Porque a partir do momento que eu escolho a caneta azul, eu deixo a opção da caneta vermelha. A partir do momento que eu escolho a caneta vermelha, eu deixo de ganhar a caneta azul. E por eu ser uma pessoa que quer tudo, eu tenho essa dificuldade de deixar um pra trás. Só que aí, olha como, né? Nesse exato momento que eu cheguei nessa conclusão, falando assim, é porque eu quero tudo, logo pra mim, logo assim, mas instantâneo, veio na minha cabeça a infame. Quem adivinha? Quem muito quer, nada tem. E aí gente, parece uma espiral, assim, eu fui ficando bugada uma atrás da outra. E aí eu fiquei, quem muito quer, nada tem, quem muito quer, nada tem. Aí eu falei, para com isso, porque assim, essa, por mais que é uma crença que veio, não é uma crença que eu acredito. Porque assim, na verdade, o que eu acredito dentro de mim é que eu posso ter tudo que eu quiser. Assim, de fato, eu acredito nisso. Só que algumas vezes essa crença, ela entra em conflito com quem muito quer, nada tem, que falta prioridade, que você tem que escolher. E eu não quero entrar muito aqui, porque eu acho que eu preciso elaborar um pouco mais, mas eu acho que de fato pode se querer tudo, mas você tem que priorizar e em alguns momentos escolher algumas coisas e ir alcançando tudo, ou seja, é, você conseguir tudo é consequência de você priorizar algumas coisas, que em alguns momentos seria escolher algumas coisas em consequência de outras, mas enfim, isso aqui a gente deixa pra outra paranoia. Mas enfim, então agora que eu cheguei nisso, eu falei, bom, eu preciso dessa visão, que é o que todo mundo fala, e entendi agora que a minha dificuldade de criar essa visão, muitas vezes ela vem desse lugar de não querer perder, não querer escolher, da indecisão. E aí eu fui um pouco olhar para esse lugar de indecisão, de tipo, o que acontece, quais são as razões, por que, que a gente fica indeciso. E é muito isso que eu já falei aqui, né? Ou medo de perder alguma coisa, ou seja, à medida que você escolhe alguma coisa, inevitavelmente outras coisas ficam para trás. Outra é medo de errar, né? Se fizer uma escolha errada, o que, que vai acontecer, quais são as consequências, então isso é uma outra coisa. E aí, quando eu li isso também, tipo, o medo de errar, eu pensei, gente, que louco, né? Porque, por que que pra algumas coisas, vou dar um exemplo. Recentemente, eu tive que contratar algumas pessoas pra trabalhar comigo. E, e tinha vários candidatos, eram 2 vagas diferentes, tinham vários candidatos. E, e um caso específico, tipo, todas as pessoas que estavam ali no time de contratação sugeriram uma pessoa X. E eu queria a pessoa Y, né? E no final a decisão era minha, e foi minha. Mas
é um pouco difícil você, tipo, ir contra a manada. E eu escutei todo mundo, só que eu também tinha os argumentos muito fortes para ser essa pessoa Y. E mesmo com medo de errar, mesmo de falar, meu Deus, sabe? Tipo, se você for contra a manada e você fizer merda, ups, né? Tipo, você é responsável por isso. E eu banquei, falei, não, quero essa pessoa, porque, sei lá, minha intuição, o que eu achava, o que tava me dizendo ali era que deveria ser essa pessoa. E aí eu fiquei pensando, falei, por que então, para algumas coisas, tipo, o medo de errar? Então, tá, eu tô falando isso porque para algumas pessoas pode ser o medo de errar, mas aí tem que olhar na sua vida, né? Aqui no meu caso, eu vi que talvez não era medo de errar. Tipo, o meu medo não é medo de errar, porque em decisões que eu posso estar errando, tipo, eu não tenho problema, eu vou falar que eu vou arcar com a consequência e tudo bem. É muito mais o medo de perder. E é engraçado, porque aí eu fui indo um pouquinho mais fundo, porque assim, ó, faz todo sentido o medo de perder. Porque se eu sou uma pessoa que acredita nas infinitas possibilidades e que eu posso tudo, eu não quero perder nada. Eu quero tudo. Eu quero a caneta azul e quero a caneta vermelha. E quero a rosa, a amarela, a verde. Eu não quero ter que escolher. Me dá todas as cores de caneta do mundo, porque é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu fiquei um tempo meio que meditando e tentando entender. Já vou dar um spoiler aqui. Não cheguei em conclusões muito, sei lá, sérias ou finais sobre isso. Eu acho que nem chega. Mas o que eu cheguei foi que eu acho que é o que eu falei um pouquinho no começo. Tá tudo bem querer tudo. E você pode querer tudo. Isso sou eu falando para mim mesma. Nem todo mundo precisa querer tudo, tá? Mas assim, no meu caso, tá tudo bem eu querer tudo. Tá tudo bem eu buscar tudo. E acho que tá tudo certo, não tem nada errado. O que a gente precisa é colocar prioridades e definir passos. E saber também que as coisas mudam. Eu tenho essa tendência também de assim, ai meu Deus, tudo é definitivo. Tudo é, tipo, é isso. Então você precisa gastar horas pensando nisso, que tudo é definitivo. E isso é um comportamento que eu tenho em todos os âmbitos da minha vida. Na pessoal, na profissional. Então, por exemplo, na profissional eu tô desenvolvendo um sistema. Quantas vezes eu já me vi enrolada, tipo, porque eu falo, não, precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa fazer isso, precisa ter aquilo, e precisa ficar perfeito. E aí, uma determinada pessoa pra mim falou assim, Juliana, você tem iPhone? Eu falei, tem iPhone. De quanto tempo sai a atualização do software da iPhone? Nossa, toda hora, sabe? Tipo, toda semana tem, agora atualização 2.25, 11.14.5.3.2. Foi então, porque as coisas não ficam perfeitas no primeiro momento. Sempre tá pra gente mudar, alterar depois. Porque assim, a visão, ela se apresenta no momento que a gente vai caminhando. E aí que meio vou linkando todas as coisas que eu vou ouvindo, por exemplo, sobre movimento. Você tem que dar movimento, que as coisas vão acontecendo, a visão vai aparecendo. Eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, embora eu sou extremamente espiritualizada, que não tem uma frase que fala assim, coloca os pés, que Deus dá o chão. Eu acho que é um pouco disso, é no movimento, sabe, que as coisas acontecem. Então não tem como você ter a visão, conectando com a atualização da Apple. O primeiro momento é isso. Depois que agora a gente tem isso, a gente vê as pessoas usando e já tem movimento, agora é aquilo, agora é aquilo. Então, assim, não dá pra gente criar tudo que a gente quer no momento zero, porque a gente não tem a visão necessária ainda. E quando eu fico nesse movimento de querer, mas eu quero isso, quero amarelo, quero azul, quero verde, não tenho nada. Por quê? Porque eu não consigo decidir. E se eu falar assim, bom, agora eu quero uma caneta azul, porque eu vou começar a escrever, e aí eu vou começar a escrever cadernos, livros, não sei, e aí de repente vai aparecer, eu acho que nesse momento, porque aí eu tenho uma tendência também de começar a falar assim, então tá bom, aí depois vem a vermelha, depois vem a azul, depois vem a verde, e isso é querer controlar também. Eu acho que a gente tem que ter a visão, sem se apegar muito ao resultado, sabe? É o que você quer. E eu falando de vida pessoal, é o que eu quero, tipo, pra minha casa, pra minha família, pro meu trabalho, quanto de dinheiro eu quero ganhar, quais viagens que eu quero fazer, como eu quero viver essa vida. Só que tudo isso, eu vi que eu falei, ó, como eu quero minha casa, como eu quero minha família, como eu quero isso, como eu quero aquilo, mas como no sentido da visão, não o como no sentido de ter claro. Talvez vai ficar confuso agora, mas nesse vídeo que eu tava assistindo hoje cedo, que explodiu tudo isso que eu tô gravando aqui agora, o cara mostrava um vídeo de quando, acho que foi John Kennedy, tava falando para um público, não sei exatamente o contexto, mas que ele tava falando assim, nós decidimos ir para a Lua. Isso lá em 62, setembro de 62. Nós decidimos ir para a Lua. Não é por nada, não é guerra, não é nada. A gente quer entender melhor o nosso espaço, a gente quer saber o que tem lá, então nós vamos para a Lua. Eu não sei como nós vamos para a Lua, mas nós vamos para a Lua. Assim, de maneira bem sentido figurado, foi isso que ele falou. Então, assim, perceba que ela não é, nós vamos ter que construir um foguete que vai demorar sei lá quantos anos, e vamos ter que treinar, e astronauta, e isso, aquilo, e os riscos são esses. Não, é a visão. A visão é nós vamos para a Lua. E é isso que a gente precisa decidir.
e ter essa visão, tipo, eu vou ter uma casa confortável, ou eu vou ganhar X por mês, ou eu vou fazer tal coisa. Não precisa ser como. E viver pela visão de, tipo, por mais que hoje talvez minha realidade não diga como. Outro dia também, mas esse é vídeo pra outro assunto, mas outro dia eu tava escutando que a matemática do universo é meio louca, né? Não sabe fazer conta. Porque não foi um vídeo que eu assisti também, que a moça falava assim, gente, já viu que, sei lá, às vezes você tá ganhando a mesma coisa aí pelos últimos 4 anos e tem uns anos que você fez muito mais coisa do que outros anos, e tipo, da onde saiu esse dinheiro? E eu olhei pra isso e falei, gente, é verdade, teve uns anos que eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa e fiz. E esse ano, de repente, não tô fazendo nada e não tá faltando dinheiro. Então, assim, também, assunto pra outro, mas assim, falando dessa parte de decisão e indecisão e viver pela visão, eu acho que a gente precisa definir, tipo, o que eu quero, mas pela visão, sem focar muito no como, porque o como, assim como as atualizações do iPhone, da Apple, enfim, ou de qualquer outro sistema, enfim, né? Se você olhar bem, é isso em tudo, porque até. Aí eu tentei fazer uma analogia, né? Quando você vai, tipo, no YouTube, no Instagram, enfim, você pode mudar seu nome de usuário depois, sabe? É tanta coisa, gente, tudo pode mudar depois, tudo pode. Você precisa só começar. Só que não adianta você ficar, às vezes, você quer começar um canal do YouTube, por exemplo, você ficar pensando, mas eu não sei qual é o nome do meu canal, qual que vai ser o meu arroba, não sei o quê. Precisa saber agora. Põe qualquer coisa, arroba 123 de Oliveira 4, entendeu? Faz. Sei lá. Começa a falar, é o que eu tô fazendo aqui, começa a falar. O que você quer falar? Depois a gente vê o que vai dar. Se não for também tira, sabe assim? Só faz, só movimento. Só vai pela visão. Esquece como se apresenta. Só decida aquilo que você quer. Que acho que isso é importante. E é isso que eu vou começar a fazer aqui na minha vida. Tá, o cachorro agora. É isso que eu vou começar a fazer agora. Eu acho que finalmente eu consegui desbloquear o porquê eu não conseguia ter a visão. Que era uma questão de indecisão. E não pela visão em si. Porque eu tenho a visão. Só que eu custava assumir isso pra mim porque eu não queria perder nada. E aí agora com toda essa volta do movimento, do passo, do que sim, eu posso tudo, só preciso colocar prioridade, eu só preciso, tipo, gente, eu sou executiva, então assim, empresa é assim, define qual é o plano, pipeline, projetos, faz um, faz dois, faz 25. Só define, sabe? Só vamos definir o que a gente quer e vamos começar a fazer. Então, é isso que eu tinha pra compartilhar com vocês, acho que tô sem voz. E se você estiver aí com essa noia aí também, espero que tenha clareado um pouquinho e só vai.